Começando agora mais um Aqui com a Mauri e hoje com duas convidadas super especiais que estão aqui comigo. Fernanda, minha amiga, para me ajudar como co-host. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de participar aqui para a gente falar de relacionamento. É um prazer estar aqui, estou animada e ansiosa. E ela que é bióloga e especialista no comportamento do ser humano, tanto do masculino quanto do feminino. Mari Vavo, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado Parabéns. por ter vindo, por estar aqui participando. Obrigada, Fê, aqui pela presença também. Bora lá. Vamos falar muito de relacionamento. A gente quer saber como se relacionar hoje em dia nas redes sociais, o que está dando certo, o que está dando errado, o que as redes sociais nos ajudam ou nos atrapalham. Estratégias de relacionamento. Para você que quer saber mais sobre relacionamento, fica aqui com a gente, porque a gente vai falar de muitas coisas que talvez vocês ainda não estejam preparados para escutar. Presta atenção. Tenho perguntas boas, Mari, mas eu queria saber um pouquinho mais da sua história no início, da onde surgiu essa ideia de começar a falar sobre relacionamento, estudar o comportamento do ser humano, do homem, da mulher. De onde surgiu tudo isso? Eu costumo brincar que no desenvolvimento pessoal, né, relacionamentos e outras habilidades pessoais, a gente, né, o profissional em si sempre tem um dedo da vida dele, né, no porquê ele começou. E comigo não foi diferente. Eu sou bióloga, sempre trabalhei com comportamento animal. E durante um período eu comecei a refletir sobre alguns padrões dos meus relacionamentos. Do porquê que determinadas coisas aconteciam comigo. Que particularmente, né, não era uma mulher bonita, assim, tinha minhas coisas. Não era uma mulher que, assim, tinha boas oportunidades. Mas me batia aquela dúvida assim, Mauri, cara, mesmo eu tendo boas oportunidades com homens com características que dizem que um homem tem que ter para que uma mulher goste dele. Homens com dinheiro, bonitos, com status, fama, esse tipo de coisa. Mesmo tendo essas oportunidades, eu ainda não queria. Sabe aquela coisa de não quero casar com esse cara? E eu sofri essa pressão. Nós mulheres recebemos uma certa pressão da família, dos amigos, não é verdade, Fernanda? Tem muito isso. De tipo assim, pô, esse cara é um partidão, deixa de ser burra. Como você vai deixar passar? E eu recebi essa pressão, eu falei, mas eu não quero. Por que eu não quero? Então, essa foi a primeira pergunta do porquê que eu não quero. Então, já uma amante do comportamento animal, e né, muito do que se fala do comportamento humano, a gente extrapola do mundo animal, né? Sim. Muitos experimentos, estudos, vem dessa base. Sim. E aí eu comecei a trazer meu olhar para o mundo humano, especificamente, e a entender essa dinâmica. O que acontece na mente de uma mulher quando um homem tem determinados tipos de comportamentos? Qual é a reação da mulher quando o homem faz isso, fala aquilo, enfim. E aí eu comecei a entender que não era sobre o que o homem tem, né? Status, fama, dinheiro, carro, shape, esse tipo de coisa. Não é sobre o que o homem tem, mas sim sobre como o homem faz a mulher se sentir. E isso ele pode fazer de diversas formas. E por isso que eu percebi que, mesmo tendo boas oportunidades com homens que tinham aquelas características ou aqueles bens, enfim, eu ainda assim não queria, porque eles não despertavam determinados sentimentos em mim. E eu, naturalmente, como uma profissão muito masculina, a biologia, eu convivia com muitos homens, então eu tinha muitos amigos homens. E eu não sei se você já passou por isso, mas eu tinha aqueles amigos que eu olhava e falava assim, esse cara é muito gente boa. Ele merecia ter uma mulher muito legal. E eu olhava para meus amigos e falava assim, eles precisam saber disso. Então dali nasceu essa minha empatia também de falar mais pro público masculino. Sim. De, cara, os homens precisam entender o que passa na nossa cabeça, de nós mulheres. Claro. Que não ele não precisa ter 1,80 de altura. Que não adianta ele ter 1,80 de altura se ele não fizer a mulher se sentir segura. Sim. Por exemplo, que é um dos desejos ocultos das mulheres. Um dos 12 desejos que eu mapeei. Sim. É a segurança, que é muito conhecido. Então, foi nessa que eu comecei a estratificar isso, né? Estruturar isso de uma forma que pudesse ser passado para outras pessoas, para que os homens entendessem que ele não precisa se prender ao que ele tem. E, claro, que ter essas coisas, né? Shape, dinheiro, enfim. Tudo isso é muito bom, mas é primeiro bom para ele. E não é isso que vai definir uma mulher ficar realmente apaixonada por ele e querer ficar com ele pro resto da vida dela. Assumir um compromisso sério e por aí vai. Né? Então comecei a falar isso. O que nós mulheres realmente desejamos? Quando uma mulher diz que quer uma coisa, o que no fundo ela quer com isso? Como esse exemplo, né? A maioria de nós mulheres falamos que gostamos de homens mais altos do que a gente. E muitas das vezes acabam casando mesmo com um cara que não tinha aquelas características que ela falava. Por quê? Porque quando uma mulher diz que quer um cara alto, no fundo o que ela quer é se sentir segura ao lado desse homem. Porque a altura é um estereótipo. Sim. Né? E como esse exemplo, existem várias outras necessidades femininas que os homens precisavam saber. E aí eu comecei a trazer isso para o público. Né? Nós, mulheres, somos
mais emocionais. Isso não é Muito novidade mais. para quem já está nesse mundo, né? Estudando o comportamento, se desenvolvendo, né, Maurinho? Sim. Você que está aí engajado nesse público. Nós somos mais emocionais. Apesar de eu falar que é uma besteira dizer que o homem não tem o lado emocional, né? Porque Claro. todos nós, seres humanos, tomamos decisões emocionais e justificamos racionalmente, né? A gente dá uma justificativa racional para algo que, no fundo, tem um motivo emocional. Sim. Enfim, foi por aí. Bom, gostei. E aí você já tem, tem um curso, né? Você tem uma academia. Isso, eu tenho uma plataforma de ensino que se chama Academia Dominante, lá onde eu coloco aulas semanais, falando tudo que um homem precisa fazer ou dizer para que uma mulher fique realmente apaixonada ou obcecada, como eu digo por ele. Mas única e exclusivamente para os homens. Mas você fala Meu um pouco público é também... masculino. Meu público é Público masculino. Tem muita mulher que me acompanha. Muitas. Muita. Incrivelmente. Mas são mulheres que se identificam com a minha forma de falar. Às vezes encaminham para o marido, para o Encaminha namorado. pro marido, pro namorado, pros amigos. Mas muitas mulheres que falam e concordam com o que eu falo. E falam, Mari, cara, eu aprendo com você porque eu tiro muitas vezes o filtro de você estar falando pro homem e percebo que o ensinamento que serve pro homem serve para mim como pra mulher também. Exato. Então, Para os dois. Exato. Mas da onde que... Eu vi um vídeo seu que viralizou, que eu achei muito legal, que você fala que o homem, tanto o homem quanto a mulher, tem 3 famílias. Da onde que veio esse estudo? Da onde que veio essa ideia? Explica essa ideia primeiro, por favor. Uma base do que eu falo, do que eu ensino até dentro dos meus cursos, é nós desenvolvermos valores morais. Né? A partir do momento que nós, como adultos, temos valores e condutas firmes, você elimina 90% dos seus problemas dentro de uma relação. Se você não tem valores pré-determinados, do que é certo ou errado pra você, cara, vai dar merda. Vai dar merda, não adianta, porque você vai acabar se relacionando com pessoas que você vai tolerar comportamentos, atitudes, porque pra você aquilo era flexível. Agora, quando pra você é muito claro o que é certo ou errado, você já faz uma peneira muito grande. Sim. E por que isso é importante nessa pergunta que você me fez? Porque lá dentro da academia, quando eu falo, por exemplo, das 3 famílias, é uma lógica. Se você olha para sua família, para sua família de origem, para o relacionamento que você está construindo e para a vida que você está almejando, você está se guiando pelos valores que você tem. E a família é um pilar, né? A família é um valor para você construir isso. Eu digo que relacionamento é um pilar da nossa vida e que ele existe etapas evolutivas, né? Quando você está conversando com uma pessoa, que você está ficando nessa coisa, esse nome estranho que a gente deu. Sim. Aqui é um estágio, você está namorando é outro estágio, você noivou é outro estágio, vai casar é outro estágio. Então, a família é um valor do homem dominante, né? Dos rapazes que me acompanham e que entram no meu acompanhamento. Então, pela família ser um valor, quando a gente olha e fala assim, beleza, então a família é um nível. A família que você construiu. Para você dar o devido lugar à sua esposa e aos seus filhos, você precisa ter uma ruptura com a família de origem. Sim. Certo? Porque se você continua colocando a sua mãe ou o seu pai como a prioridade número 1 do seu coração, de importância, Sim. isso vai trazer distúrbios e problemas na sua relação com a sua mulher. Claro. E, consequentemente, com os filhos, porque a forma como seus filhos vão se desenvolver é um reflexo do que ele vê da forma como você trata a sua mulher, Sim. a mãe deles. Então, é uma lógica muito simples de entender a partir do momento que a gente estabelece valores de conduta. Entende, Mauri? Entendi. Então, aí eu digo que nós temos 3 famílias na nossa vida. A nossa família de origem, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, que é um laço incondicional também, Sim. que por mais que, observa aí, por mais que nós tenhamos vários problemas com a nossa família, com pai, com mãe, com irmão, não importa. Se morrer, tu vai sentir falta de qualquer jeito, você vai se arrepender das brigas que teve, da noite que você foi dormir sem falar com Sim. ele, do eu te amo que você deixou de falar, você vai se arrepender e você vai se lembrar dessa pessoa pro resto da sua vida. Isso tem um impacto muito profundo, é um laço incondicional. Então, por esse lado ser tão profundo, é que a gente tem que tomar esta decisão de colocar a família de origem aqui e agora abraçar a família que você está construindo. Colocar em segundo plano, né? Sim, porque se você vai ter filhos, essa relação profunda que você tem com seus pais é o que teu filho vai ter contigo. E se você não largar a sua família de origem, Como que você vai ter? aqui como é que você está perpetuando um problema. Então, essa é a primeira família, que é a sua família de origem. A segunda família é a sua esposa. É você com a sua esposa. Primeira família, a família de origem, que é a que você vai colocar a partir do momento que você começa a se relacionar, que você casar, que você se tornar um adulto, a sua família de origem, pai e mãe, vai ficar em terceiro lugar na sua vida. A segunda família que você tem, a sua mulher,
e vocês dois têm filhos, é a sua segunda família. É o seu núcleo familiar, o seu ninho que você construiu. Sim. Esse aqui é o que você vai colocar em segundo lugar quando se engloba os filhos. Mas a partir do momento que os filhos se desenvolvem, se tornam outros adultos independentes, e é para isso que você cria filho, né? Para ficar debaixo da sua aba, ali eternamente. A partir desse momento, agora é a sua esposa, que é a família eterna, é você e sua esposa. São esse laço que é para a eternidade, porque é para isso que foi feito o casamento, né? Sim. Se você não cogita ser casado até que a morte os separe, né? Ou para a eternidade, para quem acreditar, não casa. Exato, tá casando errado. Não casa, cara. Namora, que é até mais fácil de contar. Exato, mais fácil, dá menos problema. Menos burocrático. Não casa. Se você não quer esse comprometimento, nem casa. Então, sua primeira família de origem, seu pai e sua mãe, você com a sua esposa e seus filhos, e depois você e sua esposa. E o seu vínculo, sua família com a sua esposa é a única que vai ser eterna. Os filhos foram feitos para o mundo. Sim. A sua família de origem você precisa cortar, honrar, cuidar, não é isso. Mas, a partir do momento que está você e sua esposa, as suas decisões, as suas prioridades envolvem a sua esposa e não mais o pai e a mãe. Você sabe que eu aprendi isso depois de um tempo que comecei a ler a Bíblia para aprender cada vez mais em relação à religião, o que Deus pensa de casamento, enfim, eu comecei a buscar um pouco mais sobre isso. Eu entendi que a esposa, na vida do homem, ela vem na frente até dos filhos. Sim. E muitas vezes as mulheres não entendem isso, porque muita mulher quer ter filho para preencher um vazio e acaba que aquele relacionamento acaba se deteriorando porque o filho passa a ser a prioridade. E o filho, claro que merece mais cuidado do que um homem que sabe se cuidar. Mas cuidar diferente, exato, né? Exato. Só que eu acho que como eu converso com muitas mulheres ali no meu Instagram, são 93% de mulheres ali que eu converso, eu escuto muito isso. Não, meu filho é minha prioridade, meu filho é minha prioridade. Mas se o seu marido não for a sua prioridade, e para o homem, se a sua mulher não for a sua prioridade, deve ser mais ou menos isso que você está colocando, a gente entende que esse casamento, essa união pode se deteriorar porque um vai ficar de lado. É porque e os quando filhos, a gente fala quando de crescerem... O povo acha logo que você vai jogar na sarjeta a criança, né? Exato. Ou não, outro, ou meus pais, agora eu vou negar eles. Não é isso, gente. Na prática, não fica em paz aí, não é isso. Mas é isso. Se o homem prioriza a esposa, ele vai chegar ao nível de olhar para a esposa e ver que ela tá lá. Você é mãe, Fernanda? Não. Ainda não. A mulher, o instinto de proteção, a mulher vira uma leoa mesmo. É um negócio muito louco. Eu que depois que me tornei mãe, eu vejo isso na prática. O nosso instinto de só enxergar a cria é muito grande. E é um instinto mesmo. Só que, se o homem realmente prioriza a esposa, e ele olha para essa esposa imersa em defender a cria, que inclusive é dele, é o DNA dele. Sim. Ele vai olhar e vai falar assim, deixa eu cuidar dessa mulher, porque senão ela vai enlouquecer. Exato. Porque senão ela não vai ter mais vida, ela vai esquecer que ela existe, e a gente esquece mesmo se bobear, entende? Sim. Então ele não vai olhar isso com um olhar ruim, ele vai olhar com um olhar de cuidado, de admiração, de falar assim, deixa eu auxiliá-la. Lembrar ela que existe uma mulher ali também, ajudar ela a se cuidar, a ter momentos para ela. Tira o foco um pouco, você vai ficar tudo bem. Porque a mulher entra num negócio, numa cápsula de que nada mais importa. Então o homem, ele não vai olhar com esse olhar de estou abandonado. Inclusive, estava fazendo uma análise de um caso, ontem mesmo, de um rapaz que traiu a esposa e a justificativa dele, querendo agora se dar bem lá com a amante, que ele largou a esposa, largou a família, foi ficar com outra mulher, enfim... Por quê? Porque meu relacionamento já vinha muito ruim. Minha mulher só queria saber de cuidar dos filhos e da casa. Ela não dava mais atenção pra ele. Não dava mais atenção. Eu falei assim, tadinho da criança, né? E a gente esqueceu do filho mais velho, não é? Então, assim, o homem, ele tem que enxergar que ele é homem, um adulto, e se ele sente que ele tá se colocando nessa posição de criança, de que precisava de ser cuidado, não, peraí. Eu já fiz por mim, meus pais já fizeram por mim. Eu não sou mais essa criança que tô querendo uma mãe da minha esposa. Eu não sou, minha esposa não é minha mãe. Né? Não, pera. Mas eu sinto falta dela. É justo, ok? Meu amor, caraca, eu tô sentindo falta da gente ter um momento nosso. Vamos dar um jeito da gente conseguir alguém pra ajudar a gente com seja um dia por semana, né? Tá entendendo? Você acha que isso é legal pro relacionamento? Quando eles conseguem colocar na rotina, principalmente com um filho recém-nascido ou novinho, 1, 2 anos... colocar um dia na semana uma prioridade para eles serem só eles, o casal, deixar mesmo um filho que seja novinho ali de lado, seja com a babá, com a voz. Eu entendo que
muitas vezes, no primeiro estágio ali da criança, né, recém-nascida, é bem complicado. Mas as coisas se ajustam mais rápido do que a gente imagina. Mesmo que não seja com a criança ali no recém-nascido, que é muito frágil, e às vezes a insegurança de deixar como uma pessoa é muito grande, mesmo que seja um conhecido, né? Você confiar na pessoa, é complicado. Mas depois que a criança começa a ficar um pouquinho maior ali, antes de um ano, perto de um ano, começa a ficar um pouco mais tranquilo. E mesmo ainda não deixando com alguém, é muito válido o casal criar rotina com a criança para que o casal tenha previsibilidade. Se a criança começa a ter rotina, pô, eu já sei que 7, meia, 8 horas a criança tá dormindo, então minha mulher, a gente pode tirar um momento aqui, assistir um filme junto, um jantar, pedir um iFood que seja em casa, com a criança no quarto dormindo e eles na sala, sei lá, entendeu? Dá para se adaptar quando o esforço vem. Só que eu vejo que muitos homens têm uma certa dificuldade com essa programação, de programar um dia, como você sugeriu, que eu acho ótimo. Fica muito forçado, né? Tem que marcar dia para fazer sexo. Isso, cara, não é marcar dia. É, assim como tudo na sua vida, que é importante, você se organiza e coloca na tua agenda, por que você não pode ter um dia organizado para você colocar na sua agenda que esse dia é meu e da minha esposa? Sim. Para palhaçada, né? Os caras querem uma surpresa, uma mente muito poluída por pornografia, né? Ele quer aquele sexo selvagem que não pode. Aí não funciona, né? Aí depois a culpa é da mulher. Mas vamos voltar um pouquinho, porque a gente já entrou no assunto que é de relacionamento de casais. A gente vai falar disso ao decorrer. Porque, é muito assunto, né? Eu e a Fernanda relacionamento. Sim, eu e a Fernanda separamos perguntas, principalmente para os solteiros, para a gente entender como é que funciona. E a primeira que eu separei, eu vou pedir uma para a Fernanda também. Foi porque a gente começou nas 3 famílias, né? Sim, a gente começou mais na Eu queria saber o seguinte, por que hoje em dia os relacionamentos estão tão rasos? Tá muito fácil, né? A oferta e a demanda tá muito grande. Então, eu costumo dizer que quanto mais opções uma pessoa tem, mais difícil ela fica para conseguir se decidir, né? E escolher. E a rede social, ela ajuda muito com isso, né? Então, a mulher, ela chega ali, se ela posta uma foto, ela tem 300 caras mandando no direct ali para ela. E aí ela olha lá, nossa, peraí, deixa eu ver, esse aqui tem essas características, aquele ele tem... E para o homem, de uma certa forma, também. Por mais que talvez para ele, de fato, chegar, né, vamos ver, com a mulher seja um pouco mais difícil do que para a mulher, mas ainda assim tem muita opção, né? Então, na PNL a gente fala isso. Quanto mais opções o cérebro tem, mais difícil de escolher. Portanto, sei lá, se você chegar para comprar uma roupa na loja e você tiver que decidir entre 5 peças, você vai ficar um tempão para tomar a decisão, se você tiver 2. Isso acontece muito no restaurante, né? A gente pode fazer essa comparação quando a gente vê um restaurante que tem um cardápio muito grande. Gigante. A gente demora para escolher. Agora, se tem 3 opções, você vai naquela ali e resolveu. E a rede social acabou ampliando isso, né? Porque você tem um cardápio na tua mão. Exato. De pessoas. Exato. Agora, fácil, né? Antigamente a gente tinha que fazer o quê? Qual é a sua idade, Fernanda? Desculpa. Tenho 34. Pois então, tamo junto. Então, nossa adolescência, você tinha que sair, você tinha que ir num lugar, né? O telefone, você não passava o telefone de casa fixo pra todo mundo, né? Que senão teu pai ia atender, sei lá. Coisas desse tipo. Agora o telefone tá mais fácil, né? A mulher, ela tem o cardápio ali na mão, o homem também. Várias opções. Então, basta uma curtida, né? Que já é uma. Então você sai ali e vai pro próximo. Você degusta o menu, né? Pega o menu degustação e vai pro próximo. Então, isso daí. Eu acredito que muito que isso favoreceu essa superficialidade do povo ficar só se pegando. Agora, existe também, né, toda uma cultura que a gente aqui no Brasil, principalmente, a gente vai macerando e vai intensificando. De que, não, o amor próprio. Né? Você tem que se amar. Sim. Você tem que se valorizar. E eu não estou dizendo que a gente não, de fato, não deva. Só que isso, eu vejo que o povo macerou tanto isso do amor próprio, que as pessoas, elas chegam para conhecer o outro, né? A Fernanda chega ali para conhecer o Roberto. Ela pensa tanto nela, tanto só nela. O que eu vou receber? O que eu vou receber? Como que eu vou me sentir? Como que vai ser para mim? Que as pessoas não estão se inclinando a... Será que eu vou proporcionar um bom momento para essa pessoa? Sim. Posso ser uma boa companhia para essa pessoa? Então, essa superficialidade do amor próprio, eu tenho uma certa birra disso. Porque eu vejo que é uma valorização pessoal que tá fugindo, né? Tá beirando a soberba. Sim. Aí você olha lá, às vezes, uma pessoa que é arrogante, é egoísta, e estão pregando esse egoísmo e arrogância como se fosse amor próprio. Sim.
Não Aí fala assim, confundindo, gente, né? A pelo amor de solitude Deus, né? com o amor próprio. Não, e ainda essa história da solitude, então, é que birra. Porque aí o povo mete essa da solitude, mas você vai olhar, é no fundo uma pessoa que não tá conseguindo boas relações, tanto de conjugais, quanto de amizades, relações profundas, né? De você ter uma amizade que você pode confiar, alguém que tá ali com você nos momentos bons e ruins, e também, né, nas relações amorosas. Por não estar conseguindo isso tudo, mete que tá na solitude. Não, porque eu tô me cuidando, me valorizando, que se não vier pra somar, deixa pra lá. Tô bem sozinha. Tô bem sozinho, só tô camuflando, na real, a incapacidade da pessoa de se relacionar e ter relações boas. Sim. Aí, Eu enfim, acredito esses nisso. discursos eu vejo que eles estão piorando um pouco mais ainda as relações. Então, né? no final das contas, você acha que a rede social hoje em dia ela mais atrapalha do que ajuda? Eu acho que tudo é a medida do veneno e do remédio, é a quantidade, né? Exato. A rede social ela pode ser um instrumento incrível pra gente se relacionar, pra construirmos boas relações. Mas pode ser também um veneno que faz a pessoa se perder no egoísmo, na própria autoimagem Na exagerada. quantidade, né, de Saber opções. dosar, usar com moderação. Bom, se eu uso a rede social como um instrumento para eu me conectar com pessoas, para furar a minha bolha social, que eu gosto de falar muito. Pô, você tem o seu Instagram, você tem ali os lugares que você convive na sua vida real, né, no físico. Mas, pô, tô querendo conhecer alguém diferente e ultimamente não tá acontecendo, não tá rolando. Vou usar a rede social. Você consegue furar a sua bolha. Sei lá, ali através da rede social, você vai lá, entra no perfil da Mauri, aí a Mauri posta uma foto com a Fernanda e, pô, o cara conhece a Fernanda e conhece a Mauri. Eu vou lá no perfil da Fernanda. Aí no perfil da Fernanda, a Fernanda postou uma foto com uma outra amiga, pessoa. já vai, Pronto, ali já furou a bolha, que era de vocês três, já foi para uma segunda bolha. Enfim, então a gente pode usar isso como uma forma muito estratégica. Só que o problema é as pessoas usarem a rede social como um caminho só para se exaltar Sim. e ficar nessa roleta russa. Aí complica, né? Eu Igual acho que- homem com problema de pornografia. Cara, os caras usam isso aqui e ficam curtindo foto de mulher, de bunda, o Exato. dia inteiro. Exato. O que ele tá construindo pra vida dele? Porcaria nenhuma. Nada. Nada. Eu acho que muitas vezes a gente usa, né, hoje em dia as pessoas usam as redes sociais ao invés de se ajudar, de se valorizar, de se incentivar, você acaba se comparando muito. E eu acho que isso começa a gerar um Claro. distúrbio ali na pessoa de que nunca é bom o suficiente. Isso entra nesse assunto de relacionamento, que a gente começa a falar sobre relacionamento, a pessoa conheceu um cara super legal, mas o cara não gosta de japonês, mas ela ama japonês. Check. Sai esse cara e eu vou buscar um cara que gosta de japonês. Ela acha um cara que gosta de japonês, mas esse cara dorme tarde. Ela dorme cedo. Não quero mais esse cara. Então, assim, criou-se muitas oportunidades, né, com as redes sociais, ainda mais hoje em dia, sem falar dos aplicativos de relacionamento, que eu acho que é uma pergunta que a Fernanda tem também, que a gente vai falar, que ficou muita opção. Por isso que eu acho que os relacionamentos hoje estão muito rasos, né? Eu não sei se você concorda com isso. Mas o que você acha sobre aplicativos de relacionamento? Eu acho que era uma pergunta sua, né? Sobre os aplicativos. Eu considero que o aplicativo ele é um bom instrumento para muitas pessoas que querem se relacionar, mas não estão com uma vida fisicamente muito ativa. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas ainda sabe, ainda mais a galera dos 34+, que é a maior parte do meu público, aprendeu lá na adolescência a conhecer mulher, conhecer homens, saindo pra balada, indo pro barzinho, indo pra uma festa e tal. Aí chega depois dos 30 ali, que já não tá, às vezes, querendo tanto ter esse tipo de social, fica meio sem saber aonde conhecer gente. Como se conhecer uma pessoa fosse só especificamente na balada. Não, né? As pessoas saem, vai na farmácia, vai no mercado, vivem, né? Mas eu acho eu considero um bom instrumento. Desde que você seja intencional, que você vá para se relacionar. Eu falo assim, cara, você vai sair com mulheres ali no aplicativo? Primeiro, o seu filtro não pode ser, o filtro do homem não pode ser beleza. Não vai ficar dando match na mulher só porque você viu a foto do decote dela, ou pelo... Eu falo até assim, ó, o cara que tem esse padrão de sair com mulher muito tranqueira, fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, você vai dar match com uma mulher que você olhar e que você não achar muito bonita. Você vai fazer isso. Não, Mari, vai sim. Por quê? Tentar Porque quebrar o padrão. Pra quebrar o padrão de quê? Você vai conhecer a pessoa pessoalmente, tu vai conversar com ela, tu vai olhar dentro da cara dela. A partir dali você vai tirar suas conclusões. E, além de você se colocar no jogo, ou seja, vai conversar, vai exercitar as técnicas que você aprende, né? Se comunicar, sua imagem, enfim. Vai ter de fato um envolvimento. Vai ter ali, ó, olho no olho, que muitas vezes o pessoal, né, depois da era digital massificada, perdeu, né, essa coisa de se relacionar pessoalmente. Então, vai treinar, vai se divertir, vai conhecer gente, vai conversar. Quebra o padrão de só ter esse feeling sexual na escolha de uma mulher. Sim. E treinar. Conversar com gente, olhar no olho. E isso, muitas vezes, vai desbloquear o cara num nível tão profundo
que ali sim ele vai perceber numa pessoa que nem era aquele padrão estético que estava na cabeça dele, mas que era uma pessoa que tinha as habilidades, os comportamentos, as características que no fundo fazem ele se apaixonar. Sim. Eu vejo muito isso também, porque com 42 anos já, né, esse pessoal acima de 30, 35, eles se relacionam de uma forma diferente da geração mais nova, né? E isso está mudando muito o padrão de como se relacionar. Sim. Porque eu converso com uns amigos meus e eles falam, cara, eu prefiro sempre o tete a tete, eu prefiro ir, olhar no olho, conversar, conhecer. Ali é uma forma de você achar uma pessoa, né? Sim. Mas vai pro presencial o quanto antes. Porque esse negócio de ficar também conversando trocentos anos vai dar ruim. Que geralmente a mulher perde o interesse. Se o cara ficar 2 semanas conversando com ela no início vai estar super empolgada. Se o cara não chamou ela pra sair logo, cara, a mulher fala assim, esse cara sem atitude, próximo. Sim. Né? Qual é a diferença? Essa é uma pergunta boa que chegou, tá? Eu abro caixinha também, as pessoas mandam perguntas muito legais. Caixinha é maravilhoso, né? Queria que vocês duas respondessem, tá? Mas a Mari primeiro. Qual é a diferença entre paixão e amor? Paixão é um fogo que dá e passa. É. Amor é uma decisão diária. É você estar com a pessoa, mesmo vendo os defeitos dela, vendo uma história que muitas vezes você não concorda, que talvez você não goste, mas ainda assim você decide ficar. Isso é amor. E eu não tô falando aquele amor sacrificial que você engole tudo e qualquer coisa a custo da sua vida, da sua saúde. Não é isso. Mas eu vejo que no amor mesmo, quando a gente pensa em como eu quero me sentir amado numa relação, tanto você é homem, você é mulher, no fundo, todos nós queremos uma pessoa que nos aceite com as nossas partes quebradas também. Sim. Com aqueles meus defeitos, com aqueles meus arrependimentos, com as minhas inclinações ruins. Todos nós queremos isso. Sim. Com a minha história por inteiro. E não eu tendo que camuflar uma parte minha para ser aceito. Porque você não esquece, né? Você sabe dessas partes que você esconde. E isso acaba trazendo defeitos dentro da relação. Então, é isso que todo mundo quer. Sim. Ser aceito de uma forma integral. Agora, isso não quer dizer que a gente não deva ter não deva ter uma inclinação, uma disposição a ser melhor, né? Sim. Fernanda, não, você concorda? Ela explicou muito bem, eu concordo. Paixão, acho que aquele primeiro momento, aquele frio na barriga, aquela vontade doida, aquela adrenalina. Só que isso passa depois com o tempo. E o amor é você conhecer a pessoa por inteiro, conhecer os efeitos dela e realmente é a decisão de escolher ficar, estar lá do lado daquela pessoa e querer construir, querer estar junto, porque tem algo muito maior, que é o amor. Isso aí. Mas aí a pergunta consequente a essa é o seguinte, num relacionamento sério, para quem está buscando um relacionamento sério, você acha que esse relacionamento vem através da paixão ou vem mais através do amor? O amor, ele é uma construção. Você não ama uma pessoa... Olhei pra tua cara hoje, tô te amando. Isso daí é uma projeção. Eu projeto isso, né? Me iludo com isso, porque só quem se ilude é a gente mesmo, não é o outro, né? Sim. Começa por aí. A paixão, ela pode vir sim no início, só que precisa tomar muito cuidado, porque essa paixão aí pode virar um padrão repetido, né? Eu vejo muito isso nos homens. Eu só me relaciono com mulheres que eu senti aquela química louca. Mas depois essa química acaba. Aí a química acaba, aí vai olhar pra mulher, vai ver, a mulher não tinha, na vida dela, ou nela, na personalidade, ela não tinha motivo nenhum pra ele se relacionar com ela. Só que ele fica cego pela cabeça de baixo. Sim, pela paixão. E a mulherada pelo também fogo. vai nessa. Vou só pelo Dom Juan. E quando vai ver quem é o Dom Juan, tá na merda. Sim. Então, o que eu gosto? Que os caras se permitam se relacionar e conhecer uma pessoa que não bateu aquela química imediata, mas pra ver quem a pessoa é. E ali ele vai tomar uma decisão. Sabe aquela coisa que eu falei do não escolher a mulher pela beleza? Sim. E eu não tô dizendo que não deva ter o desejo da pele, né? Você beija a pessoa e você tem... Sim. Você quer encostar Mas na não- pessoa. Talvez não seja aquele momento inicial, né? Porque o que eu vejo muito isso nos homens, eu concordo com você. Que eu acho que quando o homem sente uma paixão muito forte no início, e esse fogo acaba depois, esse relacionamento consequentemente acaba também. E acho que se a pessoa está buscando algo a médio e longo prazo, buscar uma construção, talvez não aquele fogo da paixão inicial, mas buscar, gostei, tem um perfil interessante, tem valores e princípios que eu admiro, vamos tentar fazer com que isso aqui dê certo. Mas tem que ter a física e a química também, não, né? Claro. É o que eu falei, tem que atração ter o física cheiro, e a só que química. é por isso que eu defendo sexo só depois do casamento, cara. Eu sei que pra maioria das pessoas comuns isso vai ser uma coisa assim, fora da realidade. Assunto polêmico também. Mas se você tem sua religião, se você é cristão, né, na maioria, cara,
se esforça pra viver essa castidade. Por quê? Porque você vai se relacionar com... Você vai ter a química, porque a química não precisa ter o sexo pra você saber se você tem química com a pessoa. Aí o cara vai dizer, mas Mari, pô, pera lá. Aí depois eu caso com a mulher, chega lá, a mulher é toda dura. Sexo Eu vou ter ruim. que aguentar aquele sexo ruim pro resto da minha vida? Falou o cara que tem um mega desempenho sexual, uau, né? Sim. Perfeitão, Tadalafilo, 20 miligramas. Gente, não. Porque, para lá, sexo bom é construído com intimidade. Então, você pode até se casar com uma pessoa que talvez não tenha aquele desempenho todo no início, mas a química, ela acontece mesmo sem o sexo. Você sente no abraço, no cheiro. Não precisa ter o ato de fato. E a partir do momento que você tem mais intimidade com a pessoa, é até mais gostoso, que às vezes você tem pouca intimidade com a pessoa, você vai lá, sai com a pessoa, já faz tudo que tem que fazer, e nem é tão bom assim. Perde o mistério. Exato. Que eu digo que mulher é bicho curioso. É um dos desejos ocultos da Sim. mulher, é a curiosidade. É essa vontade de desvendar o homem. Eu preciso desvendar esse homem. Olha que homem enigmático. Então, isso tudo que vai se guardando numa caixinha para depois, gera ainda mais atração, gera ainda mais desejo, gera ainda mais empenho das duas partes. E eu ainda diria que, por parte do homem, deixar o sexo para depois é a maior prova de amor que um homem pode dar. Que eu não quis te usar. Eu estou com você e essa parte a gente constrói junto. Pera lá, isso aí é pra pouco, gente. Isso aí o cara tem que ser muito foda pra ele colocar isso em prática, eu admito. Mas, posso dizer que tenho muitos casos de sucesso lá dos meus alunos. Sério? De homens que vivem a castidade, que são da religião, enfim. Então, eu digo que uma das melhores coisas, se o cara, não, Maria, eu não sou religioso, esse negócio aí não é pra mim, então o que eu faço? Trava o sexo um pouquinho. Não vai querer pra cama logo no primeiro encontro. Segura a onda um pouco. Sai com a mulher ali umas 4 vezes, pelo menos. Sem ir pra cama, você vai conseguir ter um feeling diferente. Sim. Você vai conseguir olhar pra mulher de uma forma diferente. Sair do padrão de só se atrair por critérios sexuais e se atrair por valores. Né? São 2 formas de atração. Atração por sexo, sexual, ou a atração por valores. As 2 coisas podem acontecer, mas se você colocar a atração por valores primeiro, a chance dessa relação dar certo é muito maior. E, inclusive, do sexo ser mais intenso depois, porque você tem uma admiração mais profunda pela pessoa que vai além do desempenho na cama. Mas você sabe que eu acho que a experiência que eu tenho, né? Eu já tô 3 anos, assim, desde o meu último longo relacionamento. Eu acho muito difícil que as mulheres entendam isso. Você sai com ela 4 vezes e você não cogitar levá-la para casa. Eu acho muito complicado, Fernanda. O que você acha no mundo atual, no mundo de hoje que a gente vive? Fernanda pensando. Se o cara sai 4 vezes com você e ele não te chama pra casa dele, você não ia achar estranho? Hoje em dia, assim, já é algo que todo mundo normalizou, né? Primeiro encontro, sair, ou achar estranho o fato do cara não tentar nada. Então, assim, tenho várias amigas, já saí 2 vezes e o cara não tentou nada, mas o que será? É estranho? Será que ele tem algum problema? Então, hoje... Hoje exatamente isso, essa facilidade de acontecer tudo muito rápido. Achei então, um cara que faz isso. Quando não acontece, você fala, será que ele tem algum problema? Uhum. Então acontece muito isso também. Porém, eu concordo, eu acho que quando a gente tem mais intimidade, tudo é melhor, né? A mulher fica mais confortável. E acho que assim, o fato de você estar mais confortável, mais segura, tudo fica melhor. Então, eu não sou muito adepta, não conheço a pessoa, então, calma, vamos conhecer. Eu sou curiosa. Então, eu sou curiosa, eu quero conhecer, saber tudo da pessoa, da família da pessoa. Mas acontece muito isso que o Amaury falou mesmo. Mas sabe que essa coisa aí, igual você falou, né, de o padrão é sair o cara levar a mulher pro abate. Ou pelo menos ter o interesse logo de cara. Então, né? aí está. Quando eu falo pro cara frear, usar a técnica do freio de avanço, que é uma coisa que eu ensino, que é não levar a mulher pra cama, isso não quer dizer que não vai chegar, não vai rolar um clima. Sim. Isso não quer dizer que o cara ele vai sair de perto da mulher e falar assim, sai, tentação, porque eu tô quase perdendo a cabeça. Porque nessa ele tá mostrando pra mulher que eu tenho desejo em você. Só que, calma lá, eu não sou igual a todos os caras que você tá acostumada. Então não é que a mulher não vai perceber que ele não está com desejo nela, entende? Não. A mulher, ela vai ficar intrigada. Diferente. Sabe que eu falei isso no meu Instagram, foi uma dica que eu dei, que o que o homem pensa, qual é a intenção do homem quando ele chama uma pessoa pra sair, chama uma mulher pra sair. E aí eu dei 3 ou 4 opções, uma delas era pra almoçar. Se esse cara te chama pra almoçar, ele não tem intenção de fazer sexo com você. Se ele te chama para correr ou para treinar, ele também não tem essa intenção.
Agora, se o cara te chama para jantar ou para ir num barzinho, ele tem segundas intenções. Então, mulheres que estão assistindo, saibam disso. Porque se o cara te chamar para almoçar, ele realmente quer te conhecer. E lá no meu Instagram eu fiz uma enquete disso. E acho que foi 60%, 70% prefere ser chamada para jantar. Ou seja, 7% quer ser chamada para dar um treino, 8% quer ser chamada para almoçar. Mas elas não entendem que a intenção real do homem é realmente conhecer ela. Quando o cara chama ela para jantar, ele tá... Tô certo ou tô errado? Quando o cara te chama para jantar, você sabe que aquilo ali, na cabeça do cara, pode não ser na sua. Mas na cabeça do cara... Pode ser que aconteça alguma coisa a mais pode depois, ser sim. que aconteça alguma coisa. Agora, se o cara te chama para ir para um barzinho, é 90% certo que o cara... Agora, se o cara te chama para almoçar, se ele te chama para correr no parque, vamos correr no parque, vamos treinar amanhã, ele já não tem essa segunda intenção, ele quer conhecer um pouco mais da mulher. Tô certo ou errado? Vocês mulheres me corrijam. Vou deixar ela... Eu acho que assim, claro, às vezes eu ficaria muito mais confortável, vamos almoçar, vamos treinar, é uma coisa que eu gosto muito, então falou em treinar, vamos. Agora, jantar, é muito difícil eu ir jantar com alguém que eu não conheça. Então, assim, exatamente pelo fato do jantar ser à noite. A cabeça do homem já tem uma segunda intenção. Do jantar, então assim, eu sempre vou jantar com alguém que eu conheço. E pode ser, não tinha parado para pensar, não. À noite, eu acho que vai estar mais propícia para acontecer outras coisas. Sim. Sim. Eu digo que essa é uma das melhores formas do homem conhecer uma boa mulher. É ele sair desse padrão das saídas com cara de abate, que é à noite, barzinho, jantar. Sair com a mulher durante o dia. Por quê? Porque as que gostam da noite, naturalmente rola até uma peneira ali. O cara sem graça, sei lá. Então... manda essa mulher catar coquinho no asfalto. Vai fazer uma coisa que te agrade. Não é? E, necessariamente não precisa ser jantar. Então, a mulher bonita, todos os homens estão acostumados a levar ela pra jantar. Ela tá, né, é o que ela sempre faz. Leva a mulher pra fazer uma coisa diferente ali durante o dia. Você consegue trocar uma ideia, um ambiente, né, que tem um som audível, que você não precisa ficar berrando do lado da cabeça da mulher pra conversar. Leva a mulher pra um encontro que não tem cara de abate, ali você consegue conhecer melhor a mulher. Você vai ser diferente dos outros caras todos que levam ela pra jantar. E ela tá acostumada com isso. Então isso gera uma curiosidade na cabeça da mulher. Mulher bicho curiosa, ela acabou de falar ali, ó, eu sou curiosa. E a curiosidade é legal, porque a curiosidade vem com interesse também. A partir do momento que você tá curiosa, eu quero conhecer essa pessoa. Sim. É isso que eu falo. A curiosidade gera desejo, gera atração. Sim. Então o cara quebrar esse padrão de não ser igual a todos os outros caras vai fazer a mulher ficar instigada. Pô, esse cara é diferente. Gerar muito desejo, teve contato físico, gerou a química, abraçou, teve o contato pele a pele, mas não levou a mulher para um motel, não quis ir logo pro abate, a mulher vai ficar mais intrigada ainda. Então isso tudo vai gerando o quê? Vontade nela de sair com ele de novo. A mensagem do dia seguinte, né? Fica aquela dúvida no ar, né? De foi muito bom, mas espera lá, tem uma coisa que eu não entendi. Isso tudo vai aumentando muito mais o desejo. Melhor do que sair à noite e ser só mais um. Para os homens eu compreendo, mas assim, para as mulheres, como eu botei, são 70% das mulheres que preferem ser chamadas para jantar. Uma mulher fala isso, e detalhe, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, tá? E aí vocês vão ver como é que tá o nível também das mulheres hoje em dia. Eu sei que existe, né, uma comparação ali, por que os relacionamentos estão tão rasos, né? E aí eu conversando com uma menina, conheci na academia e tal, a gente bateu papo e tal, vi que ela gostava de treinar, porque ela estava domingo na academia, um detalhe, domingo na academia, diferente, gosta de treinar. Aí eu falei, pô, e aí, vamos treinar, vamos almoçar e tal? Aí a gente começou a conversar e tal, ela falou, não, mas olha, quinta-feira eu posso jantar. Eu falei, mas será que a gente pode almoçar antes? Aí ela falou, não, eu prefiro que você me chame para jantar. E eu fiquei assim, insistindo eu falei, então vamos treinar, já que você está na academia, vamos treinar, vamos almoçar e tal. E nada, ela falou, não e não. Ela prefere ser chamada para jantar. Aí a gente vai entrar num tema da mulher troféu, que é uma das perguntas que a gente tem aqui. O que é a mulher troféu hoje em dia? Como que é essa definição para vocês, mulheres? Como vocês enxergam isso? Bom, primeiro que a mulher tem... Não, mas eu quero jantar. Você vê que é uma mulher que ela quer impor a vontade dela a todo custo. Não é uma mulher... Red flag. Rígida. Mulher rígida, gente. É outro troço chato. Torna a mulher chata. E não era num restaurante qualquer não, tá? Era um restaurante, tinha que ser... Se falar pra mim, se falar assim, Mari, me diz aqui uma característica que eu tenho que observar numa mulher que mostra que ela não é uma boa mulher. É rigidez. Ah, não, mas eu quero só quero jantar. Ó a necessidade de controle. Chata.
Passa próxima. Exato. Por que não? Olha, eu gostaria muito de jantar, mas, poxa, você tá me chamando pra almoçar? Deve ter seus motivos. Deixa eu ver o que é. Chame pra almoçar, Entendeu? pra correr, pra Olha treinar. aqui, chame a pra tudo. leveza da Várias mulher. opções, né? Mas você concorda que trazer essa leveza é extremamente sedutor pro homem? Sim. A mulher trazer uma leveza, a mulher Claro. trazer essa disponibilidade. Faz o homem olhar pra mulher e falar assim, nossa, que agradável a presença dela. Agora, a rigidez Sim. mostra só necessidade de controle. Tá. Mulher troféu. Mulher troféu. Tema polêmico, tá? Mulher troféu. Qual é a opinião das mulheres hoje em dia sobre esse nome, mulher troféu? Pra mim, só soa o cheiro de mulher troféu mulher que se sente a rainha da cocada preta e quer ser exibida pra todo mundo. Uma necessidade de inflar o ego dela ao máximo. E eu sei que tem homem, na maioria dos homens, querem uma mulher que ele possa se orgulhar. Que ele vai estar em público e as outras pessoas vão olhar pra ele como esse cara aí é bom, porque olha a mulher que ele tem, né? Porque é como se a validação sobre o homem que ele vem da mulher que ele consegue. Né? Eu sei que o homem tem muito esse instinto. Então, muito dessa história de mulher troféu vem porque o homem também permite. Né? Mas a mulher se colocar nisso e a mulher querer ser essa esposa troféu, né? A mulher troféu, vem muito de uma necessidade de ego. Você vê que falta muita humildade nessa geração do amor próprio. Né? Ai, não, porque eu sou maravilhosa. Ela precisa daquilo A pra princesa. Entendeu? A mulher tem muito esse desejo de se sentir desejada. E quando esse buraco ele é muito profundo, a necessidade dela de ser desejada vem de querer passar na frente da obra e receber o fio-fio do pedreiro, ou vem da rede social de receber curtidas em todas as fotos que ela postar, e aí ela entra no exagero. Aí vem as fotos promíscuas, vem foto exibindo a bunda e os peitos, ou vem de querer ser a que o cara faz tudo por ela e expõe ela como a esposa troféu, como a mulher troféu. Eu acho isso um exagero e vejo um monte de Patrícia por aí querendo se meter nessa, né? Concorda? Como se Sim. isso fosse Concordo, mostrar quem ela é. Concordo 1000%. Sim. E hoje em dia a gente sabe que tem muita mulher querendo ser a mulher troféu, Tem né? muita mulher, exato. É muito doido que tem muita mulher que quer isso. Que você é? Você é a esposa troféu, a mulher troféu e ponto. Parece uma até preguiça, né? Pois é. Mas preguiçosa. Aí a que não gente- quer estudar, não quer Preguiçosa. trabalhar, quer fazer porcaria. Tem que ser a Porque mulher- assim, a mulher trabalhar, fazer alguma... Porque quando a gente fala troféu, essa mulher que ela vai ficar fazendo bolo 3 horas da tarde, Sim. né? E pro Pilates às Academia 4. meio-dia, exato. E não vai fazer mais nada. E eu não tô dizendo que a mulher ela não possa ficar em casa e cuidar do lar, que inclusive é muito trabalho. Só que a troféu ela não faz absolutamente isso. nada, nem cuidar do Terceiriza lar. o lar, Ela terceiriza exato. absolutamente tudo. Ela só existe, respira e cuida da beleza dela. Sim. A gente, pelo amor de Deus, Aí é a gente preguiçosa. vai entrar nesse ponto, que é um dos pontos aqui mais polêmicos. Mulher que- sempre trabalhou. que gerou muita polêmica, que traz essa ideia de mulher troféu. Qual é a diferença entre o homem provedor e o homem bancador? Bancador, né? Bom, a gente vê que parece meio pejorativo, né? O termo bancador. Tem cara que gosta de ser o bancador porque ali ele exalta o ego dele, né? Gente, o tal do ego nas relações é... O bancador também tem muito a ver com controle, né? Sim, porque se eu consigo tomar as rédeas de todas as necessidades da mulher, ela tá o quê? Presa a mim. Ela depende de mim. Então tem muito homem que sim, tem lá suas inseguranças, né? Tem a dificuldade de ver nele capacidades e motivos para uma mulher querer ficar com ele só por quem ele é. E ele precisa envolver essa mulher materialmente para que ele se sinta seguro que ela vai ficar com ele. E aí, no fundo, isso daí tá, né, só se enganando, porque se vier outra e oferecer mais, leva. Ela vai embora. Exato. Né? Vai embora. Então, isso é só uma ilusão que o homem cria. Tem homem que tem essa necessidade de controle, né? O autoritarismo sobre a mulher. E vai ser o bancador para ali. Mas eu vejo que, né, popularmente falando, o provedor e o bancador tá ali querendo exercer controle, tirar uma onda de que eu sou fodão, eu tenho dinheiro, eu posso. E o provedor é o cara que ele olha para a família dele com um senso de responsabilidade, de amor, de, cara, é a minha família, é a minha esposa, é a minha namorada ainda, mas eu já tenho esse instinto de não, eu trabalho para eles, é completamente diferente. É a mulher, a gente trazendo assim, fazendo uma analogia, é a mulher que se ela estiver em casa, ela não vê que ela cuidar às vezes de fazer uma comida, cuidar de alguma coisa do lar, ou cuidar de uma roupa do marido dela. Não é porque é a obrigação dela e que ela é uma escrava e é uma empregada. Ela não olha dessa forma, ela olha como o quê? Cuidado. Sim. Não, eu quero cuidar do meu marido. Sim. Então você vê que é um olhar completamente diferente. Então o cara provedor, ele olha para a família com amor e com senso de responsabilidade. Eu jamais vou abandonar minha esposa, minha mulher, passar numa necessidade ou deixar de ter uma vida boa que esteja realmente
contemplando nossos sonhos numa vida legal, porque eu sou um cara preguiçoso que não quero trabalhar. Então o provedor, ele olha dessa forma. E a mulher, né, fazendo essa analogia, ela vai cuidar, vai amar, vai trazer esse instinto maternal para a relação por amor, não por obrigação, como se ela fosse uma escrava. Fiz essas duas analogias porque, para mim, a intenção é o que está por detrás. Sim. O bancador, a intenção dele é se exaltar. Sim. O provedor é amar, é cuidar. E o que eu acho hoje em dia, complementando isso tudo que você falou, que eu concordo, é que as mulheres estão confundindo o que é um homem bancador e o que é um homem provedor. Então isso eu falo no mundo dos solteiros agora, quando você está conhecendo uma pessoa, as mulheres estão buscando mais um homem bancador do que um homem provedor. Porque o homem provedor, ele chegar e falar, olha, sem plano de saúde, tentar colocar situações que ele possa desenvolver ainda mais essa mulher se for necessário. E ao mesmo tempo as mulheres falam, não preciso de um plano de saúde, ou não preciso que você me ajude com isso, eu preciso que você me dê uma bolsa da Chanel, ou uma bolsa do Louis Vuitton. Eu quero passear de helicóptero, eu quero passear de lanche. Você olha o Instagram das mulheres hoje em dia, tá lá, Beauty, Fashion, Lifestyle. O que essas mulheres fazem assim de fato, né? Acho que não trabalham de verdade. Essa aí quer ser o troféu, né? Essa quer ser o troféu e tá com o bancador. Exato. Então, porque se o provedor a troca justa pra ela, é um negócio, né? Exato. É uma troca justa. É uma troca justa. É uma troca justa. Eu Né? falei Ela entra disso com a beleza, ele recentemente. entra com dinheiro e no fundo os dois não se conectam em absolutamente nada. Só duas pessoas superficiais. E pra eles tá tudo ok, porque é isso que eles querem. Exato. Eu falei isso recentemente Mas no Instagram e tem data pra acabar, né? tem data de validade, porque eventualmente a beleza acaba, eventualmente perde a graça. não existe um amor ali. E aí uma das perguntas que a gente tem aqui, existe ainda atualmente, nos dias de hoje, 2025, um amor sem interesse? Ou todo tipo de relacionamento tem algum tipo de interesse mais superficial? Eu acredito que toda relação começa com interesse. Só que o interesse, ele não precisa ser necessariamente material, igual a gente estava falando. É o interesse de, poxa, por que você se conecta com a Fernanda e faz uma amizade com ela? De alguma forma você recebe algo de bom nessa relação. Seja uma pessoa para ter uma boa conversa, você se sente bem ao lado dela, vocês compartilham interesses em comum, isso é um interesse. Entende? Então toda relação começa com algum interesse, mesmo que não material, mas existencial, valores, enfim. Só que a partir do momento que você se conecta a essa pessoa e que isso começa a aprofundar, você vai saindo um pouco daqueles interesses iniciais e aí você começa a se doar, não pensando tanto mais só no que você recebe, mas sim em doar. Sim. Você olha e fala assim, cara, eu gosto tanto dessa pessoa, como é que eu posso tornar a vida dela melhor? Como é que eu posso ajudá-la? Pô, você tá passando por uma dificuldade? Não, tô aqui, peraí, eu consigo ajudar você aqui. Mesmo que ela nem peça. É algo genuíno. Sim. Entendeu? A pessoa não precisa nem te pedir. Você tá ali para servir. Então, o interesse, ele vem inicialmente, mas depois as coisas se aprofundam e você começa a pensar mais em como fazer essa pessoa bem, ajudar essa pessoa, do que no que você vai receber. Só que quando a gente fala aí a galera solteira, né, na noite, se conhecendo, o pessoal chega muito... É no interesse superficial mesmo. Claro, na beleza física é o visual inicial. Que você tá vendo. O pessoal quer saber se a mulher tá naquele padrão do Instagram. A mulher quer saber se o cara vai dar uma bolsa pra ela de presente. Que se é o rei do camarote. O que você faz? Quem botou o champanhe, não sei o quê. É muita falta do que fazer na vida, né, não? Eu falo assim, o pessoal que tá nessa, fala assim, gente, eles estão construindo o futuro da própria vida pensando na herança que vai receber, porque... Pergunta, Fê, ela separou umas bem boas ali. Outra coisa também, que eu também acho polêmico isso, postar pouco sobre o relacionamento. Você acha que é privacidade ou esconderijo? Eu vou acrescentar essa pergunta que eu acho bem interessante. Quando um casal começou a se relacionar, o homem e a mulher, quando que eles devem postar que estão juntos? Quando já está firme esse relacionamento e aí depois estão juntos há muito tempo? Aí vem a pergunta dela, por que um não posta, o outro posta? Por que isso acontece? Primeiro? Eu digo que postar na rede social é igual o cachorro mijar no poste, né? Você tá marcando território. Sim. O que eu falo? Pro homem deixar a mulher postar primeiro. Por quê? Porque mulher é mais emocional, mulher é mais declarativa. Hoje em dia posta em collab, tá? Hoje em dia não tem mais isso, Hoje né? é collab. Ok, mas quem tomou a iniciativa de postar foi a mulher. Porque deixa a mulher ser mulher. Quem, né, intuitivamente vai ser a pessoa que se declara, que fala de amor, etc., é a mulher. E quando o cara faz isso primeiro, a mulher acha um saco. Ela pode até falar que quer, mas não gosta, não. Então deixa a mulher tomar a iniciativa primeiro. Mari, mas e se ela não tomar? E se ela não fizer? O que eu faço? Fica na sua. Mas eu digo que existe um prazo, sim. Porque eu falo que você começou a sair com uma mulher.
vocês estão ali se conhecendo, existe aquele período inicial de 3 meses, que é tipo quando o cara CLT vai lá, se apresenta na empresa, é o Pra ver período se de vai dar experiência. Sim, sim. É o período de experiência. No período de experiência você faz o quê? Você, no currículo, você escreve, diz quem você é e quais são as suas habilidades, suas capacidades, mas é na prática ali no período de experiência que você vai provar se você é aquilo tudo que você falou. Sim. Então, quando você tá conhecendo a pessoa, é a mesma coisa. Você conheceu ali os primeiros encontros, falou, né? Ela falou que ela é aquilo, que é aquilo outro, mas é na prática dos 3 meses ali que você vai vendo quem que a pessoa de fato é. Passou esse período de experiência, aí você pode começar a realmente expor. Legal. Porque quando você expõe numa rede social, você tá usando aquilo público. Você vai eliminar todos os outros contatinhos, né, meu filho? Você marcou ali. Postou. Principalmente pra mulher. A mulher, ela postou, os homens que têm um pouco mais de conduta, eles vão respeitar. Sim. Né? Não sei os fura-olho. Agora, o cara postou foto com mulher, ainda tem isso aqui que é diferente. As outras mulheres começam a ficar mais em cima ainda. Exato. É incrível, né? É o bicho, inverso. Você até valoriza, às vezes, eu já vi muito isso acontecer, né? Alguma amiga assumiu algum namoro, e eu via outras amigas falando, mas gente, esse menino, ele é legal mesmo, olha. Aí começa a ver sobre a vida dele. Tá vendo? Você desperta o interesse. Acontece Porque a muito mulher isso. olha e fala assim, pô, se fulana tá com ele, é porque alguma coisa de bom ele tem. É. O que esse cara Exato. tem de bom? Então gera ainda mais, né? Atrai mais mulher ainda pro teu macho, minha filha, cuidado. Então, Pois é. mas então deixa a mulher postar primeiro. Sim. Porque. E também tem isso, né? Se a mulher não posta, e como a mulher é mais declarativa, né? A mulher costuma fazer mais essa declaração Já é pública da- de amor, e a mulher nunca posta. Pera lá, Estranho. meu filho, aí tem. Aí o cara fala, mas Mari, será que não é o jeito dela? Observa. Ela posta fotos dela? Ela posta fotos com outras pessoas, em outras situações? Se ela costuma postar e só com você que não, Sim. você que é o problema pra ela, né? Agora não, a mulher realmente é totalmente off. No perfil dela não tem nada com ninguém. Nada. Então aí é Sim, dela sim, mesmo, sim. fica em paz. É muito simples de observar se é contigo ou não. Mas essa é uma conversa boa, porque deve ser feita logo no início, né? Então a relação ficou séria, passou ali uns 2, 3 meses. Se você está se relacionando com alguém, essa pessoa ainda não postou, principalmente a mulher, eu acho que também concordo com você que a mulher tem que postar antes. Pergunta, e aí, vai postar? Vai assumir quando? Assumiu pra família e não assumiu nas redes sociais? Porque tem muito isso hoje em dia, né? Você apresenta Vai os no pais, off ali, mas você não apresenta nas redes sociais. Porque hoje em dia, eu diria assim, que uma mulher de, sei lá, 5 mil seguidores, ela é bonita, que posta as coisas bonitas e tal, ela recebe mais direct do que um cara de 500 mil. Não sei, Eu mas diria isso, porque acredito o homem também. tá ali, ele não tem esse papel, né? Geralmente é o papel do homem, mandar um direct, curtir, dar um coraçãozinho e tal. Mas a mulherada não tem mais. A mulherada hoje tá diferente. Tá, mas eu acho que a mulher recebe muito mais direct que o homem. É desproporcional. Eu tenho amigas que me mostram o direct delas e eu falo, não acredito. Mas não diria que não tem muita mulher chegando nos Tem. caras. Mas eu acho que a mulher recebe muito mais do que o homem. Assim, né? sim, Não, hoje em acredito. dia eu acho que isso mudou muito. Até porque eu vejo isso, a mulherada tá tendo muita iniciativa. Sim. Muita. E estão reclamando até dos homens, que estão lerdos demais. E a mulherada tá muito. Tá indo, se jogando. Só uma curiosidade aqui minha, se você quiser responder ou não, tudo bem. Você prefere, se você estiver conhecendo uma mulher, você prefere uma mulher que tem lá, sei lá, 500 mil seguidores ou uma mulher que tem um perfil pequenininho ali de boa? Essa é boa pergunta. Eu respondi isso recentemente também, que eu falei que assim, quando o homem gostou da pessoa, o homem principalmente gostou da mulher, ele não se importa se a mulher é CEO de empresa, se ela tem 500 mil seguidores, se ela é caixa do supermercado, ele não se importa com isso. Se ele gostou de você, ele vai dar a mão pra você e falar assim, ó, vamos junto. Ao contrário da mulher. A mulher se importa com isso, na minha opinião. Pelo tudo que eu vejo, as enquetes que eu faço no meu Instagram, eu acho que a mulher se importa muito mais com o status do homem, seja com muitos seguidores, seja uma pessoa muito bem sucedida, do que o homem. O homem não se importa com isso. Tô errado ou não? Vou deixar a Fê dar só eu pra não acho ficar assim, enviesada por mim. Eu acho que a parte do homem, toda mulher, eu acredito assim, em grande parte das mulheres, a gente procura uma segurança. Então, por exemplo, eu olho se o cara ele tem um trabalho legal, se o grupo que ele se relaciona, como ele tá posicionado. Então, assim, isso eu olho porque me desperta interesse até pra saber se é um cara que eu quero estar perto, que vai agregar positivamente na minha vida ou não. Agora, vejo lá um perfil, o cara só vai em festa e não sei o que, já não me interessa. Sim. Parece que o cara é um ator, né? Já não me interessa. O que eu vou querer com essa pessoa que vive em festa, vive doido, não me interessa. Então, assim, eu vejo, eu procuro bastante saber como que ele leva a vida dele, mas não por conta de interesse material, não, até pra saber, porque eu quero uma pessoa que seja mais parecido comigo. Que se corresponde com quem ele é. Exato. Sim, A gente concordar, né? Porque eu acho que a mulher quer segurança, né?
claro. E a é um parte dos da desejos. segurança, sim, a parte, se você vê o cara lá, que ele se posiciona muito, que ele tem um foco no trabalho, ele é focado com as coisas dele, treino, trabalho, família, então é um cara que provavelmente ele vai te dar uma segurança maior, porque a mulher quer se sentir segura, eu quero me sentir segura, e eu quero saber se o cara ele tem a capacidade de me deixar segura. Total. Até essa visão sua que você falou, o homem não se importa se a mulher é CEO de uma empresa ou se ela é caixa de um supermercado. Sim, mas aí eu falo pros homens, burros são vocês. Deveriam começar a se importar sim. E não pelo cargo dela ou quanto ela recebe, porque muitas vezes isso gera mais insegurança do que atração no homem, né? Sim. Nossa, a mulher né, ela tem um cargo alto. Quem sou eu do lado dela? Será que ela vai me admirar? Será que eu tenho que... O cara acha que vai ser uma competição, né? E nós, mulheres, nem sempre a gente vai querer competir com o cara. Tem mulher que sim, claro. Mas não querer competir de eu sou melhor que ele ou... Mas por que eu acredito que o homem deveria, sim, observar o que a mulher faz da vida dela? Porque isso também fala sobre ela. Assim como quando eu olho para um homem e vejo, pô, o cara é empreendedor, tem um bom cargo, enfim, mostra que ele é um cara esforçado, trabalhador, estudioso. Não é um encostado, à toa, que tá ali esperando, né, a mãe pra salvar ele. Quando o cara olha pra mulher, é a mesma coisa. Sim. Quem ela é? Ela tá ali esperando o Dom Juan pra vir bancar ela ou ela tá correndo atrás da vida dela? Porque se a mulher tá lá, beirando a casa dos 30 e não fez porcaria nenhuma, ela tá esperando alguém que faça por ela, meu filho. Exato. Então, burros são vocês que não olham, entende? Verdade. Não porque tem que ter o cifrão, mas porque corresponde com quem ela é, as inclinações dela. Então, não, pô, eu quero ter família, eu sou uma mulher que sonha em ser casada, em ter filhos, etc. Mas, eu tenho minha vida aqui acontecendo, então eu estudo, eu trabalho, eu construo minha vida profissional, enquanto isso não acontece, e mesmo que venha a acontecer, pode continuar, as coisas podem acontecer ao mesmo tempo, né? Legal. Então, a mulher que tá muito paradona lá na dela, tá esperando alguém que faça por ela. Verdade. Essa questão que você falou, eu já vi muito também amigos que falam o Instagram pequeno de uma mulher de 5 mil seguidores e o Instagram grande, 80 mil seguidores. Muitos amigos falam, eu prefiro ficar com a de 5 mil seguidores, porque vai dar menos trabalho. Ela, em tese, ela é mais quietinha, que não tem nada a ver. Mas acho que isso é mais uma insegurança do homem de estar com uma mulher de, sei lá, uma mulher com Instagram grande e preferir optar por estar com uma E eu vou te dizer que isso aí parece exemplo. que tá falando só pra ficar bonito pro lado dele. Porque na prática, gente, eu tenho mais de 50 mil alunos. O que eu vejo muito é os caras querendo a mulher que é extremamente cobiçada. É aquela famosa. É a gostosona que todos os homens querem. Por quê? Porque quando o cara consegue a mulher que é muito requisitada, que é muito famosa, o que ele tá provando pra ele mesmo? Que ele é melhor do que os outros caras. Então... Sei como é que é. Entre o que o povo diz que quer e o que realmente quer, sempre tem um abismo, né? Eu vejo muitos homens querendo as mulheres cobiçadas desse senhor, porque pra se provar que ele é foda, melhor do que os outros na corrida ali, né, da caça. Sei como é que é. Deixa eu fazer uma pergunta muito boa. Eu queria aqui. Mais uma aguinha aí. Temos. Bastidores Gustavo, temos. Por gentileza. Pergunta boa. Fê tem algumas também, mas aqui, ó. Tem alguma definição de traição pra vocês, mulheres? O que é traição de fato? O cara curtir a foto de uma mulher no Instagram, o cara seguir outras mulheres no Instagram, o cara conversar com uma pessoa que trabalha com ele de uma forma mais sair pra almoçar, dar uma carona. O que é traição pra vocês? Eu acho que como ela é já expert no assunto, deixa eu dar minha opinião. Fica à vontade. A partir do momento que você tá num relacionamento, eu acho um desrespeito, por exemplo, o seu namorado e curte foto de outras mulheres, curte foto de biquíni. Assim, tanto que se o inverso acontece, já é motivo de briga. Então, eu acho muito desrespeito. Quando você tá namorando, você tem que adotar outro tipo de conduta. Postura, né? É postura. Então, se você quer respeito, você tem que dar respeito. Então, curtir foto, conversar torto com alguém do trabalho. Por mais que quando... Eu não acredito naquilo, no que os olhos não veem, o coração não sente. Eu acho que não. Acho que respeito e caráter é independente de onde você tá. Então, se você tá no trabalho só porque sua esposa, sua mulher não tá lá, você tem que se comportar, se você tá num relacionamento, de acordo com tal. Então, é isso. Então, curtir foto, pra mim... Carona. Carona, amiga, tudo bem, eu sou bem tranquila em relação a isso, porque eu acho que é muito da conduta de cada um. Se você é uma pessoa que é respeitosa, tudo bem, dá uma carona, ou enfim, agora rede social, voltando pra rede social, curte uma foto, ou ficar adicionando. Você tá no relacionamento, você vai adicionar uma mulher, pra quê? Você tá dando abertura. Essa é boa. Adicionar eu concordo, mas e deixar de seguir? Você acha que o homem deve parar de seguir pessoas que ele já ficou ou que ele
acha bonita, ou que ele tem intenção de ficar, ou teve a intenção de ficar, ele deve parar de seguir depois que ele entra num relacionamento? Quando eu entro no relacionamento, assim, eu entendo muito bem que eu tô chegando agora na vida dele. Então eu não sou radical, não, para de seguir todo mundo. Não, sou bem tranquila com isso. Agora, a partir do momento que você vai fortalecendo esse relacionamento, tem gente que ali às vezes você olha assim, não precisa estar lá, né? Mas aí eu deixo. Tem que ser uma atitude dele, né? Eu acho que tem que partir dele, não eu tenho que ficar a chata lá falando. Porque eu mesmo, a partir do momento que eu entrei no relacionamento, tem gente que às vezes eu tô rolando lá no feed. Pra que eu vou ter esse cara aqui que só tá postando foto? Sim. Sabe, tô num relacionamento, é tão bacana. Não preciso mais estar seguindo. Tem coisa que eu acho que são fases da vida, não vai fazendo mais sentido. Assim como tudo na vida. Às vezes a gente vai mudando de grupo de amigos, de rodas, porque não vai fazendo mais sentido. Então, quando a gente namora, o normal é você adotar uma postura diferente. Não sei o que você acha. Qual foi a pergunta inicial mesmo? Que a gente falou, qual foi a pergunta? Que ela respondeu primeiro, aí eu esqueci qual é. Essa eu acho boa, de parar de seguir e continuar seguindo depois que você entra no relacionamento. O que os homens normalmente devem fazer nessa situação? Eu concordo muito com o que a Fernanda falou aqui. Tudo tem um bom senso sobre a profundidade da relação que você tá. Se você conversou com a mulher agora, tá ficando com a mulher, você não precisa sair modificando a tua vida. Mas conforme a coisa evolui, eu falo pra homens assim, ó, Instagram não é agenda de contato. Pra que você tá entupindo o teu perfil de mulher que você espera um dia chegar nela? Né? Mó coisa de desesperado. Sim. Não, cara, inclusive eu falo isso pra eles, tipo assim, vai lá no teu perfil, faz uma limpa, segue menos pessoas do que te seguem. Porque já mostra que você não tá fazendo aquilo ali de agenda. Sim. Não, dá uma limpa lá, né? Um homem sensato que não fica ali na caça o dia inteiro, que não tem mais o que fazer, ele já naturalmente seria assim. Sim. Então tá conhecendo uma pessoa, tá sendo legal, pra que você vai ficar ali? Roletando no Instagram, curtindo foto de bunda. Desnecessário e desrespeitoso. Então, homem não tem que ficar curtindo foto de mulher em internet e mulher não tem que ficar curtindo comentário que ela recebe na foto do Instagram dela. Né? São duas condutas que os dois têm que tirar. Sim. Porque é o equivalente. Sim. O cara fica lá, bonita, curtir a foto ou seguir. O cara tem tanto esse hábito que ele tá se relacionando e continua fazendo isso. E a mulher tinha tanto hábito de receber os elogios lá nas fotos que ela posta, que ela continua dando coraçãozinho. Curtiu, abriu uma porta pro cara dar uma Exatamente. Um direct. Se a mulher curte o comentário do elogio, o cara vai mandar um direct pra ela, cara. Tá dando brecha. Exato. Então a mulher ela tem que cortar isso. Aí o cara entra num relacionamento e fala assim, Mari, eu reclamei com a minha mulher que ela fica recebendo elogios lá na foto. Eu falo assim, ela receber elogios pode ser um problema ou pode não ser um problema. Se é um elogio ou outro, normal. Tem uns caras que vai colocar. Agora, se é muito elogio, é porque ela tá dando brecha. Sim. Ou a foto dela tá muito se insinuando demais, ou ela tá ali curtindo, o que isso reforça o comportamento do cara, né? Aí o cara vai avançar, pô. Curtiu, é o quê? Posso ir pra frente, né? Exato. Posso avançar. Então, tem que cortar. Eu tô num relacionamento, eu tenho que começar a me comportar como alguém que dá exclusividade ao outro. Né? É postura. Isso aí vai gerar corte, hein? Já gostei dessa. A outra que a Fernanda tem aqui, que eu também anotei, é em relação à traição, em relação ao que é traição, o que não é. Ah, foi essa a pergunta, né? Tá vendo? Eu vou abrindo looping na minha cabeça, eu esqueço onde que eu tava. Também. Sim, mas aí em relação a isso ainda, é o seguinte, quando a pessoa tá num relacionamento sério, comecei a namorar e tal, quando que eu devo liberar a senha do meu celular pra minha mulher? Libera ou não libera? É invasão de privacidade, não é confiança? O que é? Quem não quer dar a senha do celular é porque tem o que esconder. Não é, me dê a sua senha, porque eu tenho que ter a senha do seu telefone. Não é isso, mas é muito natural para duas pessoas que estão convivendo, estão se relacionando, ter acesso ao celular um do outro. Até eu e você com amigas dentro do carro. Pô, Fê, coloca a senha aqui pra mim, bota uma música aqui pra tocar pra nós. Mas você acha que isso acontece já num namoro ou só num casamento? Não, no namoro, claro. No namoro a gente já dá essa liberdade, até por essas usualidades do dia a dia. Pô, bota uma música aqui pra tocar enquanto eu tô dirigindo. Ou tira uma foto nossa aqui que tá bonita, você tá com a mão melhor aqui na posição. Então, a pessoa que tem o que esconder, ela não vai deixar o outro ter acesso pra nada dessas coisas. Ela vai fazer tudo. E aí você vê que, se a pessoa não deixa você pegar no celular dela pra colocar uma música que seja, é porque ela morre de medo de você ver uma notificação descendo na tela. Aí tem, entendeu? Não faz sentido. E pode começar no namoro sem concordo 100%. Em relação, às vezes a pessoa fica inibida no começo, não quer falar sobre isso, sobre senha, pegar o celular escondido e mexer.
Isso eu acho... Aí é red flag. Aí é errado Termina. demais. Não, porque aí sim, é invasão. Aí é invasão. Privacidade. É uma falta, é uma desconfiança. Cara, você não tem confiança é base, né? Você não confia na pessoa. Você tá mostrando que você não confia. Então você já tem motivos pra sair. Não precisa nem olhar. Não precisa ter certeza, não. Exato. Que aí é um grande erro das pessoas. Eu só termino se tiver traição física. Que aí, naquela pergunta que você fez, traição não é só o contato corporal. Quebras de acordos são traições. Se eu combino com você uma coisa e eu faço diferente, eu rompo com a minha palavra, eu estou te traindo. Isso já é motivo. Já é motivo para você no terminar. No início do relacionamento tem muitos acordos que não são acordados, né? Que não são falados. Que não são feitos. E aí você acaba que cria uma área ali cinza, né? Pra dizer, opa, Brechas, isso aí a gente não falou. Isso aí a gente não falou. Então tem que ser acordado nisso. As conversas duras têm que ser feitas, né? Devem ser feitas logo no início de um relacionamento, né? Que é uma grande falha dos homens bonzinhos. Eles têm medo de conversas difíceis. Prefere evitar o conflito para agradar o outro e manter a mulher com ele, porque tem um medo gigante de perder aquela mulher como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Não tem essas conversas difíceis. Isso tudo dá brecha para a mulher fazer coisas que não são legais e que depois vão gerar problemas. Aí não foi dito, agora eu posso. Aí o cara vai lá, tolera, dá merda lá na frente. Certeza. Não Vira um problema muito saber maior, dizer não é uma desgaste, habilidade. Sim. Quem Saber trai? dizer não é uma habilidade. Ó, pergunta boa. Quem trai mais atualmente? Homens ou mulheres? Gente do céu. 2 mulheres na mesa, queria saber a opinião de vocês. Pelo que vocês escutam, né? O que você acha, Mari? Tá com medo de falar. Eu acho que hoje tá bem dividido. 50-50, Tá bem 50-50. dividido porque a mulherada não tá mais à espera do príncipe encantado. Eu acho que mudou muito o comportamento hoje em dia. E eu acho que tá dividido, bem dividido. Ou às vezes até a mulherada tá traindo mais, eu acho. Eu vou dizer que eu acho que as mulheres estão traindo mais. Mas não quer dizer que, de fato, estatisticamente, as mulheres estão subindo mais nessa rampa da traição. E até por quase uma vingança histórica. Porque a gente sempre ouviu que o homem traía mais, né? E a gente olhar para, né, anos atrás, gerações atrás, nossos avós e tal, nos filmes, a gente vê o quê? Os homens tendo várias famílias, né? Tendo várias mulheres, e as mulheres sendo as tadinhas traídas. Os movimentos sociais, né, umas ideologias, eu não vou entrar tanto em detalhes, mas com esses movimentos ideológicos, as mulheres vieram querendo se colocar nessa posição de vou me vingar. Então a mulherada tá traindo muito, tá subindo bem essa rampa. Só que ainda acontece no 50-50, assim. Um homem trai pra caramba, a mulher trai pra caramba. Só que aí que tá, né? Se antes as mulheres queriam vestir essa roupa da moralidade, agora elas não querem mais. Sim. Elas querem rebolar a bunda na tela e quem oferecer mais, ela tá indo. Verdade. Temos muitas perguntas boas, tá? Eu sei que a Fê tem alguma aí, se quiser perguntar. Eu tenho uma... falando, né, que como tá tudo muito mudado, tudo ficando muito moderno, eu queria saber a sua opinião sobre o relacionamento aberto. Tem muita gente, muito casal, que resolveu abrir relacionamento. Relacionamento aberto é acordo de putaria, aceito pelos dois lados. Só que sempre vai dar ruim pra um. E geralmente é aquele que se envolve emocionalmente, vai querer fechar, o outro vai falar, opa, mas peraí, nós nunca tivemos rótulos. Nós nunca fomos um do outro, não temos essa posse, essas convenções sociais. E aí a pessoa que se envolver emocionalmente primeiro é que vai tomar no fiofó primeiro, porque a outra pessoa não vai entrar. Não vai entrar. E ainda que entre, ainda que feche, os históricos assombram depois. Eu já vi vários casos de casais que eram relacionamentos abertos, oficiais, fecharam, mas o histórico das vivências, né, das pregações de cada um, assombram a relação depois e faz o relacionamento ter muita desconfiança e acaba não sendo eficiente. Então... E eu falo assim, ser humano, é difícil você não se envolver. Imagina, você vai sair. Como que você fala assim, não vou me envolver com essa pessoa? A frequência. Exato. A frequência de convivência, as experiências juntos criam uma conexão. Então vai chegar esse momento de alguma forma. De um jeito ou de outro vai chegar esse momento que vai gerar uma conexão e as pessoas vão se frustrar porque cria uma expectativa de que o outro sinta o mesmo que eu estou sentindo. E isso não necessariamente. E aí, meu filho. A fórmula pra dar ruim. Agora, o porquê que eu vejo tanta gente entrando em história de relacionamento aberto? Alta oferta, né? Então eu quero poder me relacionar com outras pessoas. E
Falta de comprometimento. As pessoas não querem mais se comprometer de, nossa, eu tenho que entrar numa relação e vai ter a chatice da cobrança e eu tenho que me comportar assim, eu tenho que me comportar assado, eu quero ser livre. Sim. Falta de comprometimento. Aí é muito mais cômodo, né? Eu poder viver livre. Sim. E num primeiro encontro, como que o homem deve se comportar? Quem deve pagar a conta? Quem deve buscar quem? Como é que seria o primeiro encontro ideal nos dias de hoje? O homem tem que pagar a conta e o homem tem que buscar a mulher em casa, na porta dela. Ah, Mari, mas ela tem carro. Não importa. Eu não tenho. Vai de Uber, aluga um carro, sei lá, se vira. Por quê? Porque você buscar a mulher em casa, você tá dando segurança para ela. É um dos maiores desejos das mulheres. Porque você faz a mulher sair da casa dela, abriu a porta, botou o pé lá de fora e acontece alguma coisa com ela porque ela estava indo te encontrar, cara, um dos responsáveis é você. Sim. Ah, mas não fui eu, aquele assaltante que chegou lá. Não, realmente que não, mas você fez ela sair de casa para te encontrar. Sim. Então, eu até falo, você vai deixar a mulher em casa, só saia com o teu carro depois que ela fechar a porta. Não sai antes dela entrar, não. Porque se alguém vem ali e assalta ela enquanto você tá ali. Abrir a porta também, né? Sim. Então, tudo, o homem ter esse cavalheirismo, e não é uma obrigação no sentido de, sei lá, quase profissional da coisa. Mas é uma cordialidade que faz parte de um homem que tem esse senso de responsabilidade na sociedade. Ele vai fazer isso com a mulher dele, e não só com a mulher dele, mas, sei lá, com uma tia, com uma amiga. Entende? O cara que tem isso dentro dele, ele vai se comportar assim. E na hora de pagar a conta, a mesma coisa. Pô, eu cheguei ali, eu convidei. Ah, mas não vai lá convidando. Pô, beleza, mas você é o homem. Sim. Paga a conta. Ah, mas... Cara, só rateia muito pra pagar a conta assim um cara que tem problema com dinheiro. Exato. O seu problema não é pagar a conta. Porque se você tivesse, você tava pagando. Você só tá reclamando porque tu tá... Exato. Tá duro. E aí no papel da mulher, se esse encontro é muito legal... Se o cara vai buscar ela em casa, ele abre a porta do carro, ele faz tudo direitinho, a mulher adorou essa conversa. Ela já deve dormir com o cara de primeira? Não. Porque não é uma troca, gente. Ah, não, eu pago a conta e com isso você tem que me dar. Não. E até porque você não tem intimidade com essa pessoa. E aí que tá. E a mulher que tá no primeiro encontro, o cara não valoriza. Escutem isso, mulheres, escutem isso. Fala não de valoriza. Novo. Fala de novo. A mulher que tá no primeiro encontro, o cara não valoriza. Não valoriza por quê? Primeiro, ele pensa que se deu pra mim no primeiro encontro fácil assim, dá pra todos os outros. Vai jantar, exato. O homem, ele quer esse desejo de se sentir exclusivo na vida dela. Eu sou único. Então, se ela dá pra ele logo de cara, ele fala assim, pô, foi muito fácil. E o instinto de caça do homem é muito grande. Sim. Então, o cara quer ter o trabalho justamente de ter uma conquista. Aí, só que tem uns caras que falam assim, pô, mas tá se fazendo difícil demais. Sim. Tchau pros caras também. Não, pera lá, né? Difícil demais o quê? Só porque ela não quer te dar, meu filho? Sim. Não, se a mulher ela te dá disponibilidade, se ela te dá uma atenção, se você vê que ela tem uma conversa boa, ela tá abrindo da vida dela pra você, ela tá mostrando uma disposição em te conhecer. Não necessariamente na cama, né? Então o cara, ele valoriza a mulher que entrega outras coisas que não é só o corpo dela. E a parte mais gostosa também, que eu acho, é a conquista. Essa conquista, você conhecer a pessoa, você se interessar e a pessoa se interessar por você também, querer saber da sua vida. E essa conquista, com certeza. É muito gostoso isso logo no começo. Eu digo até que a mulher, ela tem que sentir que ela também se esforçou pelo homem. A gente não fala sobre isso, mas não é esse esforço físico, propriamente dito. Mas é essa coisa da curiosidade, de, poxa... no primeiro encontro eu não descobri tudo sobre ele. Ele não me levou pra cama. Aí o que a mulher faz depois disso? Ela dá mais abertura na conversa. Por quê? Porque ela quer saber. Sim. Ela quer descobrir. E essa curiosidade dela é um esforço da parte dela. De querer entrar na vida do homem. De dar abertura na vida dela para que ele entre também. Então ela vai mandar uma mensagem, ela vai responder com um pouco mais de velocidade, ela vai falar mais do que ele pergunta. Isso é a mulher também se dedicando. Eu digo que tem 2 potinhos. Né? O potinho da dedicação do homem e da dedicação da mulher. Se o potinho do homem tá sempre cheio e da mulher tá vazio, ela perde o interesse nele. Então, a entrega da mulher, o potinho da mulher tem que ir enchendo junto com o do homem. Sim. O homem se esforça em umas coisas e a mulher se esforça em outras. Não necessariamente nas mesmas coisas. O cara vai pagar uma conta, ele vai buscar ela em casa. Ele tá mostrando que ele valoriza a presença dela, valoriza a vida dela. Ela vai fazer perguntas, ela vai falar sobre a vida dela, ela vai contar mais intimidades, ela vai se abrir mais. Isso é a mulher também investindo da parte dela. Você concorda? Sim, concordo. Concordo também. Principalmente para as mulheres, que muitas mulheres me seguem, vão ver esse podcast, não vão para a casa dos homens de primeira. Que você saiu, o encontro foi maravilhoso, por mais que você queira muito, escute o conselho das mulheres aqui. Agora, e do homem aqui. Se você que escuta muitas mulheres, tem muita mulher que acha que o homem só fica com a mulher que é a que passa, né, que dá o chá
no cara, né? E aí? O que você falaria para essas mulheres que pensam que o homem só fica com a mulher que dá chá nele? Se isso fosse verdade, as garotas de programa estariam todas casadas. Não é isso aí. Não é verdade isso, né? O homem se interessa por um conteúdo muito maior do que só o sexo, né? Então, a gente fala muito disso, né? Os homens, eu consigo ouvir muito a opinião das mulheres e a opinião dos homens. Uma pergunta boa que chegou também é essa, ó. O que o homem mais busca e admira em uma mulher? O que o homem mais busca e admira numa mulher? Eu vejo que o homem que quer manter uma relação, ou seja, ele encontrou com a mulher no primeiro encontro e dali quer evoluir com essa mulher, ele vê algumas coisas nela. Ele vê disponibilidade dela no sentido de essa mulher me deu uma abertura, mas ele se sente útil na vida da mulher. A mulher que parece que o cara não serve pra nada, ele se sente castrado do lado dela. Agora, a mulher que dá um pouco de abertura para que ele seja útil para ela, ajude ela em alguma coisa, a sirva de alguma forma, esse homem ali, ele se sente potente. O homem, ele busca muito dentro da relação se sentir bem com quem ele é, né? Se sentir homem. E o homem, se sentir homem, vem, eu sou forte, eu me sinto útil. Então, a mulher que só fala que não precisa, isso eu não quero, eu consigo sozinha, eu sou independente, não preciso de você para nada, o cara vai assim, pô, então beleza, fica sozinha. Exato. Então, a mulher deixar o cara ser útil na vida dele, nossa, isso faz o homem se encantar na mulher. Então, ele olhar pra mulher, sentir leveza do lado dela, se sentir útil junto dela e sentir nela um instinto maternal faz o cara querer casar com a mulher. Exato. Se a mulher tiver isso, cara, pronto. Isso vai corresponder com outras coisas muito práticas. Porque se ele vê esse instinto maternal, se ele vê essa leveza e ele vê que ela se permite ser útil, ele ser útil na vida dela, isso tudo roda uma outra coisa na cabeça do cara. Nosso sexo vai ser maravilhoso. Nós vamos ter intimidade. É a mulher que eu vou ter pra casar. Porque o instinto maternal, ele traz isso, né? O cara fala assim, nossa, como que vai ser lá? Exato. Como que vai ser a nossa relação na cama? O cara já... É como se uma coisa correspondesse com a outra. E só complementando, eu acho que paz também, quando a mulher ela consegue entregar paz para o homem, ele é o que ele precisa também, uma das coisas que ele precisa, porque o trabalho dele, ele já tá na loucura do trabalho, da vida dele, do dia a dia. Vai no trabalho, às vezes tem algum problema, tá estressado, tá cansado, ele chega em casa, ele não quer ter uma mulher chata brigando com ele, falando de mais problema, ele quer paz. Então, se a mulher conseguir tudo isso, juntar tudo isso, acho que é o combo perfeito. O cara já carrega muita responsabilidade. Vamos inverter, né? agora para as duas mulheres que estão aqui na mesa. Vamos inverter a pergunta. O que as mulheres mais buscam em um homem? Vou deixar ela falar. Eu busco também ter, assim, hoje em dia o que eu busco ter um relacionamento saudável. Eu acho que o homem ele tem que estar bem com ele mesmo. Segurança, a parte de segurança, de ser um cara que eu sei que se acontecer alguma coisa ele vai resolver. Ele vai estar ali, eu não vou estar sozinha. Então, segurança, paz. E, assim, caráter, né? Que é uma coisa que, pra mim, é indiscutível. Eu estando segura, confiando, sei que é da índole da pessoa, tô tranquila. Pode, tem viagem de trabalho, tem não sei o quê. Então, fico tranquila. Mulher, quando confia, ela não fica enchendo o saco do cara. Sim. Não fica. Então, ela vai confiar que onde Exato. ele estiver, ela sabe quem ele é, né? Isso traz segurança, isso traz muita conexão emocional, né? Mas eu digo que mulher não quer... homem para bancar, nem filho para criar. Então, quando a mulher olha para um homem, sabe que ele se vira, que ele é um cara resolvedor de problemas, que ele é um cara que tá comigo, me traz segurança emocional, que é um dos desejos ocultos da mulher, além da segurança física, emocional. É a segurança emocional de eu confio nele, eu sei qual é a índole dele, do caráter dele. Então, ela não quer um filho para criar, nem um marmanjo para sustentar. Ela quer um parceiro de vida que esteja ao lado dela e que ela possa confiar. Só que isso entra dentro dos 4 desejos ocultos universais, que são os 4 desejos que todas as mulheres têm, sem exceção. Que é a segurança, claro. E aí tem a segurança emocional dentro. A conexão, ou seja, eu estou com ele, somos parecidos. É um efeito que roda na cabeça da mulher que é, somos parecidos e você me entende. São os 2 efeitos que criam conexão. Somos parecidos e você me entende. Conexão, a curiosidade, que pouca gente fala, a mulher é bicho curioso. Então, o desejo oculto da curiosidade é a que mantém acesa a chama. Faz a mulher desejar o homem, faz a gente se divertir. Enfim, movimenta, né? Traz movimento. E ainda digo mais. O desejo oculto da curiosidade, se faltar, a mulher perde desejo sexual no homem. Pode ter segurança, pode ter conexão. Se não tiver curiosidade, a mulher ela vai perder. Por quê? Porque ela olha pro cara e fala assim, eu já sei tudo sobre ele. Eu não sei, ele já é um jogo ganho, sabe aquela coisa do jogo ganho? O cara não pode ser um jogo ganho. Então, se o cara entregar isso pra mulher, cara, ela vai ficar com ele pro resto da vida.
Ela vai excluir todos os contatinhos pra ficar só com ele. Isso é boa. Fer, pergunta? Você comentou sobre jogo, né? Hoje eu vejo muito que acontece também, esse joguinho de desinteresse. Que você... Eu não gosto de jogo, porque eu sou uma pessoa 100%, Fingir eu falo... que tá desinteressado, né? Eu falo tudo que eu tô sentindo, às vezes eu peco pelo excesso, mas esse jogo todo mundo faz. Hoje eu vejo muito. Esse jogo de desinteresse. Pra manter a pessoa interessada. O que você acha disso, Mari? Funciona muito com pessoas que tiveram muita ausência paterna, né? Quando eu falo com mulher, né? A mulher que tem uma ferida muito grande paterna, um cara muito ausente atrai muito ela. Então acaba funcionando muito. Só que tem muita mulher que também usa disso, né? De ficar se fazendo de difícil e tal. Eu digo que é uma forma até inconsciente que muitas mulheres usam. De quando eu tô muito interessada no cara, a mulher ela faz o quê? Ela começa a se afastar. Por quê? Roda na nossa cabeça, na mente inconsciente da mulher, que homem só valoriza a mulher que é difícil. Se eu for muito fácil, ele vai perder interesse em mim. Então a mulher ela vai lá e desacelera. Então nem sempre o afastamento da mulher é um joguinho consciente. Tô fazendo de propósito. A mulher ela é quase um feeling. Pô, peraí, meu Deus, tô sendo intensa demais. Deixa eu ir um pouco mais devagar, porque senão o cara vai enjoar e vai se afastar. Então, eu digo que existem pessoas que fazem joguinhos de forma intencional e muito imatura, e existem dinâmicas que acontecem naturalmente. Então, eu só falo para o pessoal tomar cuidado, porque às vezes o nosso julgamento de, essa pessoa tá fazendo joguinho, não gosto, nem sempre é intencional da mulher tá ali fazendo de propósito. Não, às vezes é uma forma mesmo, um mecanismo de defesa que a mulher usa, se afastar, e o cara tá lá achando que a mulher tá fazendo joguinho, ou vice-versa. Então, claro, como você mesmo disse, é uma coisa imatura ficar fazendo coisa de propósito. Não, vou fazer porque essa pessoa vai assim, assim, assado. E outra coisa é você perceber que existem dinâmicas que acontecem, porque o pessoal quando começa a aprender sobre relacionamento, sobre desenvolvimento pessoal, uma das grandes travas, tanto homem quanto mulher, que eles sentem mas se eu usar uma técnica de comunicação, eu vou me sentir falso. Parece que eu tô sendo, não sou eu. Tô sendo manipulador e tal. Assim como a gente, quando a gente tá aprendendo, sei lá, a dirigir, no início a gente dirige, você tá aqui com um volante. Aí você vai passar a marcha, o volante vai pro lado, então é muito mecânico. Até que você vai fazendo aquilo se interioriza e se torna natural para você. Então, uma habilidade pessoal, como uma técnica de comunicação, enfim, também no início parece um pouco mecânico e soa meio duro, meio falso. Mas conforme você faz, aquilo se interioriza e se torna parte da sua personalidade. Então eu só puxei esse gancho porque eu vejo que muitas pessoas, quando estão se desenvolvendo e aprendendo a se relacionar, sentem esse medo de parecer falso e que está fazendo joguinho. Quando na realidade você só está incorporando na sua personalidade uma habilidade pessoal que antes você não tinha. E que a gente nada mais é do que coisas que outras pessoas fazem, que aprenderam naturalmente, e que você não aprendeu e você precisa colocar isso conscientemente, né? Tanto é que às vezes quando eu estou ensinando alguma coisa, o pessoal fala, caraca, mas eu já fazia isso, Mari, e eu não aprendi com ninguém. Eu falei, você aprendeu na sua vida, nas suas experiências, nós somos esponjas, você aprendeu com a sua família. Só que nem todo mundo teve, às vezes, uma família com um bom exemplo de relacionamento para você aprender, e outras pessoas podem aprender com você, enfim. A gente está quase no final aqui, tá? Eu queria fazer uma última pergunta. Fê, tem mais alguma? Não, pode ir. Acho que foram. A gente tem um monte, né? Tem um monte, né? Tem mais de 50 aqui, mas a gente não vai conseguir cobrir tudo. Então eu vou finalizar com essa aqui que eu acho boa, tá? De uma dessas 3 aqui que eu queria fazer. Uma era do homem bonzinho aqui, que a gente acabou tocando nesse ponto. E a outra é se o amor é realmente condicional. No amor mesmo, o que é o amor, ele não é condicional. O amor, ele é incondicional. No sentido de que o amor, ele vem... Eu digo que se a mulher ela não se sacrifica pelo homem, em algum nível, ela não te ama. Então, o cara chegar e falar pra mulher, por exemplo, que algo que ela tá fazendo tá desagradando a ele, e ele fala isso numa boa, óbvio, né? Sem autoritarismo, sem denegrir a mulher, sem desrespeitá-la, a mulher ela vai olhar para aquilo e vai assim, ok, então eu vou mudar porque é importante para você. E vice-versa. Então, o amor, ele não é condicional a, eu só vou ficar com você se isso, aquilo, outro, se você for perfeita. Não existe isso. Não existe esse alinhamento dos astros onde tudo vai ser perfeito e aí todas as minhas condições estão sendo atendidas. Então, não, amor não tem condicionado a nada. E Cristo nos ensinou exatamente isso, né? Que ele morreu na cruz por nós. Então, ali ele mostrou o que é o amor. Ele não veio pelas pessoas que estavam certinhas, ele veio pelos pecadores. Ele amou os que estavam errados para que eles se convertessem. Foi Cristo que nos ensinou o que é amor.
Se a gente olhar, quem é o outro maior professor disso? Se você tiver algum outro exemplo, eu não tenho. Verdade, bom, muito incrível. bom. Finalizamos bem. Mari, quer deixar alguma palavra final, frase final? Primeiro eu quero agradecer e parabenizar o trabalho de vocês. Fê, obrigada pela presença aqui, pela conversa. Foi ótimo ter uma mulher aqui pra gente pra ouvir, né, a visão dela. É sempre muito bom trazer a opinião das mulheres, eu gosto muito. E eu quero deixar um presente aqui pro pessoal que assistiu, posso? Claro. Para os rapazes que acompanharam a gente aí até agora, vou deixar um presente para vocês. Tem uma aula que eu gravei em Harvard, onde eu revelo lá os desejos ocultos das mulheres para ativar o que eu chamo de instinto primitivo, que é o homem entregar para a mulher esses desejos que estão lá na parte mais inconsciente da mulher e que faz a mulher realmente se apaixonar e ficar obcecada pelo cara. É quando ele ativa esse instinto primitivo da mulher. E eu gravei uma aula lá em Harvard, nos Estados Unidos, falando sobre esses 4 desejos ocultos. Então eu quero liberar essa aula aqui, se você me permitir, para os rapazes. É só eles entrarem lá no meu Instagram, que é @MariRVabo, e mandar a palavra atração em algum lugar lá que ele vai receber essa aula. Boa. Vou Obrigada. mandar agora. E antes da gente sair, eu trouxe um presentinho aqui pra você. Ah, Se você gosta de café, Adoro. trouxe Muito aqui obrigado. um café pra você ter bons momentos, tomar um café aí antes da... Muito obrigado. Ó, na Cafezinho é xícara, sempre bom. Um cafezinho é sempre na bom, xícara né? a gente já tem, né? Já toma um cafezinho aí Verdade. antes Top. do Gostei. podcast, de tarde, lendo o livro. Muito obrigado. Um beijo no seu marido, na sua filha ali que estão vendo Obrigada aqui. pela Ela é recepção. linda. Ela tá ali fora esperando a gente. Tá? Fê, muito obrigado também pela participação. Considerações finais? Queria agradecer também, amei participar, amei esse bate-papo, que foi super leve, gostoso. E eu amo falar sobre relacionamento, a gente sempre aprende, né? Eu gosto Claro. muito de escutar a visão do outro. Foi muito gostoso, espero que vocês gostem também aí de casa. E em breve mais um aqui com a Mauri. Tchau, tchau. Boa.